Há uns dias atrás, nós fizemos uma oferta usando o nosso próprio micro-SaaS para outro empreendedor para a gente comprar o micro-SaaS dele. E esse movimento, ele se chama Acqui-Hiring, ou seja, aquisição, contratação. E a nossa estratégia era a seguinte: vamos comprar um micro-SaaS de outro empreendedor usando o nosso micro-SaaS, porque a gente quer trazer esse empreendedor para ele ser sócio do nosso negócio. Só que como a gente vai chegar para esse empreendedor e falar assim, vem ser sócio de um negócio pequeno? Talvez o empreendedor vá olhar e falar, putz, não vejo tanto valor. Mas a grande sacada foi que esse empreendedor tinha um produto que a gente poderia fazer um upsell para dentro da nossa base e aumentar o nosso faturamento sem ter que investir em aquisição de novos clientes. E a gente também viu a oportunidade de trazer esse cara como sócio, oferecendo um pacote para ele de recompensação societária ali para ele entrar no MGM. Então, galera, o vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre o que veio acontecendo no MGM, essas jogadas que a gente fez. A gente também recebeu um investimento de 30 mil reais no MGM. Então eu vou dar uma atualização rápida para vocês e contar o que a gente veio aprendendo, o que a gente veio fazendo, beleza? Então, partiu pro vídeo de hoje. Bom, galera, vamos começar falando um pouco sobre tempo. Olha só que doido. O MGM, ele começou em abril de 2023. Cara, foi uma ideia que a gente fez MVP, botou na rua, testou, né? Aquele comecinho moroso. E agora em abril de 2024 vai fazer um ano de MGM. E você quer saber quanto que a gente tem no banco hoje de dinheiro guardado do MGM, mais investimento, tudo que entrou? 50 pila. Então eu vou contar um pouco para vocês de como foi essa jornada desse dinheiro e algumas lições aprendidas até lá. Primeiro eu vou mostrar, compartilhando minha tela com vocês, um pouco do crescimento do MGM, dos churns e etc. Galera, então olha só, aqui no começo foi quando a gente começou o MGM, a gente não tinha modelo de negócio, a gente não sabia quanto que a gente ia cobrar e etc, né? Até que a gente lançou a primeira precificação do MGM e o MGM de fato tinha um modelo de negócio, né? E um valor pré-definido. E aí a gente começou a crescer. Aqui no mês seguinte, a gente viu que, assim, foi uma limpeza de base, né? Então a gente tirou os clientes do MVP, que a gente estava testando outra precificação, vendia para B2C ainda, etc. E a gente começou, então, a vender para o B2B, né? E crescer. E nesses 3 meses foram super gostosos e maravilhosos, porque nosso churn estava super baixo e o MRR veio crescendo gradativamente, super bonitinho. E olha que gostoso desse crescimento. Por que eu falo gostoso? A palavra gostoso, né? Porque, cara, foi 100% orgânico. A gente não gastou R$1 sequer. E melhor ainda, a gente nem trabalhou no MGM. O que eu gosto do MGM é que ele tem esse coeficiente viral, que quando ele entra num grupo e as pessoas veem, elas também querem usar o MGM. E ele gera valor e ele exponencialmente vai crescendo, né, no boca a boca ali. Mas, e olha só o que aconteceu. Janeiro chegou e a gente teve R$583 de churn contra 276 de nova aquisição. Ai, cara. Por que aconteceu isso? Eu tenho algumas teses, tá? Primeira tese é porque final de ano as pessoas cancelam as coisas. Não sei porquê, mas isso acontece em vários projetos, aconteceu no Neonerd. Cara, não sei. Final de ano dá a louca aí na galera, a galera sai cancelando as coisas. Eu, pessoalmente, não saio cancelando minhas assinaturas, mas talvez eu deva fazer, né? E a verdade é que não só isso, mas a gente também pecou que a gente deixou o MGM nos últimos 3 ou 4 meses um pouco solto, assim. O que aconteceu foi que nem eu, nem meu sócio, a gente teve muito tempo nos últimos 3, 4 meses e o MGM ele ficou muito no piloto automático, né? E legal, bacana, que se você somar o MR aqui, ó, a gente tá falando aqui de quase 10 pau que a gente guardou no MRR, no caixa do MGM nesse tempo que a gente ficou ausente, vamos ver aqui, contra 600, 700 reais que a gente teve de churn. Bacana, né? Mas a verdade é que o MGM ele deu uma travada ali porque a gente pecou no seguinte quesito. Primeiro que a gente priorizou outras tarefas nesses últimos meses, mas o suporte nunca deixou de existir, tá? E eu acho que é por isso que o MGM ele tem esse coeficiente boca a boca, porque apesar dele não ter novas funcionalidades, o suporte ele era muito bom, muito rápido, muito proativo, e isso passa por segurança, muita confiança, muita transparência, né? Segundo, que o MGM também, ele não tem novas features, né? Então a gente parou de implementar funcionalidades e muitos clientes pediam features, né? Eles pediam gestão de grupos, agendamentos em massa, etc. Mas a gente travou no seguinte ponto. Todo o front-end do MGM ele foi feito em Bubble e a gente travou na parte de encontrar uma pessoa boa de front-end que pudesse dar continuidade no trabalho feito pelo Felipe nos vídeos anteriores ali no front-end. E aí a gente ficou uns 3, 4 meses meio perdido, pensando, putz, e priorizamos outras coisas nesse período. Então eu acho que tudo isso culminou assim num churn altíssimo em janeiro, que foi maior do que o MRR que a gente trouxe, mas agora fevereiro as coisas vão mudar. E aí eu vou falar pra vocês um pouco sobre o perfil dos clientes do MGM. Então, galera, olha só o que a gente aprendeu nesses meses aí com o MGM, né? Começaram a vir muitas empresas mesmo
querendo usar o MGM dentro da empresa, agências de marketing querendo usar o MGM em canais com os clientes, muitos infoprodutores querendo usar com grupos de alunos e tal, muitas instituições grandes como hubs de inovação, né? O próprio Cubo Itaú fechou como cliente nosso agora, que é o maior hub de inovação da América Latina. A gente teve clientes de Portugal, Angola, Espanha e, cara, assim, a galera veio de vários lados do mundo, assim, e abrindo um rápido parênteses aqui, fica a dica aí que a gente usa o Stripe, então o Stripe faz essa conversão das moedas ali em tempo real. E, cara, foi bem bacana, assim, essa descoberta de público-alvo, sabe? E o que eu vejo que é um desafio é que muito desses perfis de clientes, eles querem ficar agendando bate-papo para apresentar para diretor, para demo, o que nos leva a demandar, eventualmente, no futuro próximo, de um vendedor ali, podendo estar em tempo integral, cuidando dessa demanda, quando ela começar a crescer. Então, acho que essas foram algumas lições aprendidas aí sobre o perfil dos clientes. Mas a grande maioria hoje dos clientes que vêm, eles têm, assim, dores muito variadas, mas a maioria tem comunidades que eles levam a sério no WhatsApp, sejam comunidades pagas ou não. Outra novidade, que antes de eu falar da aquisição, é falar que a gente também recebeu um investimento dos nossos amigos da Nups. A Nups é uma holding de micro SaaS no Brasil, comandada pelo meu amigo Jonathan Frois, que já participou de vários vídeos aqui no canal, tem live com ele, enfim. Cara, o cara é pica e o cara tem acho que 7 ou 8 micro SaaS que fatura mais de 300 mil por mês. E a nossa intenção com o MGM foi que a gente queria 3 coisas do Jonathan. Primeiro, a gente queria estar perto deles, pelas experiências, por tudo que eles têm, que a gente podia se beneficiar disso no longo prazo. Segundo, que o Jonathan, a maior parte dos clientes deles são infoprodutores, que é o mesmo público do MGM. Então a gente viu eles como um canal de aquisição também para utilizar na base deles. E o terceiro ponto, que além da gente estar perto dos caras, a gente pegar essa distribuição deles, a gente viu a oportunidade da gente fazer um cross-sell com todos os produtos que eles têm no próprio checkout. Então ele tem produtos como o meu grupo VIP, que é grupos de controle de comunidades para fazer lançamento no WhatsApp, que além de ter um público parecido, eles também poderiam se beneficiar do MGM. Então a nossa ideia foi não só a gente ficar fazendo esse upsell na base deles, mas a gente integrar o MGM no checkout de todos os produtos deles. E aí essa parceria foi super bacana, eles investiram 30 mil por 10%, e fazendo um rápido parênteses, a gente colocou um trigger, né, chamado de Revenue for Equity, né, que é tipo você dar faturamento por equity, e a cada 100 mil que eles trouxerem líquido para o MGM, comprovadamente, né, a gente vai dar para eles 1% a mais de participação com um cap de 5%, ou seja, eles compraram 10% aqui do MGM e eles podem ter mais 5% com o faturamento que eles trouxerem, tendo um total 15%. Então essa jogada não foi pela grana, mas foi pelo networking, pela experiência, pelos clientes e tal. Então, tirando essa etapa, isso nos trouxe também 30 mil de caixa para o MGM, juntando com os nossos outros 20 mil, a gente ficou com 50 mil em caixa. E aí, galera, vamos falar então agora sobre o que a gente está fazendo com esse caixa, né? Então, em fevereiro agora, a gente falou assim, não, vamos voltar a olhar para o MGM e pisar com força na ferramenta. A nossa meta é até final do ano chegar com 50 mil de MRR. O André colocou o pé no chão e falou que 25 mil vai ser o nosso número pé no chão, nosso número realista. Eu estou pondo a meta otimista de 50 mil de faturamento até dezembro. Então, fiquem ligados nos próximos vídeos que vocês vão saber se a gente vai conseguir bater 50 mil ou não. Mas, voltando ao assunto, o que a gente está fazendo agora em fevereiro? A gente teve a ideia do seguinte, o Felipe, que tinha trabalhado com a gente lá atrás para fazer o MVP dentro do Bubble, a gente gostou muito do trampo dele. E o Felipe, ele tem um grupo com o André que eles ficam construindo micro SaaS com inteligência artificial, e aí tem algumas pessoas lá. E aí o Felipe, ele teve uma ideia de montar um bot que ele integra com o ChatGPT e com mais algumas coisas, e quando as pessoas entram no grupo, ele dá boas-vindas para as pessoas e ele manda uma mensagem no privado para ela fazendo uma pesquisa com essa pessoa, usando a estrutura do ChatGPT. E as pessoas, quando elas vão respondendo as perguntas, elas vão caindo num banco de dados e que você consegue ver como se fosse um formulário. E depois, além dessas duas funcionalidades de boas-vindas e de fazer essa pesquisa no privado, ele também funciona como uma base de conhecimento, ou seja, os membros podem tanto fazer perguntas no grupo quanto mandar mensagem no privado e sobre informações das mentorias, das coisas, que o bot vai responder. E quando eu acompanhei a construção dessa ferramenta, a gente viu ela, a gente pensou, cara, porra, essa ferramenta ela pode trazer muito valor para os nossos clientes do MGM. A gente já tem clientes e é muito mais barato e muito mais significativo eu crescer faturamento dos meus clientes que já estão dentro de casa do que eu ficar investindo em aquisição de novos clientes. Então, o que foi a grande sacada, né? A gente chegou pro Felipe e fez a seguinte oferta. Felipe,
A gente te paga 10 pila pelo seu microsas e você fez ele em menos de 10 dias, então é quase 1 pila por dia que você vai estar tirando. E a gente te dá um pacote de ações do MGM para você vir e se tornar sócio se você trabalhar pelo menos meio período aqui no MGM com a gente. Ou seja, a gente comprou ele dando dinheiro, né, e financiando por uma parte de participação também do MGM, e a gente ofereceu mais um pacote para ele se sentir dono do nosso negócio, e o Felipe totalizou também com 10% do MGM entrando na nossa estrutura, e foi um bom negócio para todo mundo. E aí você me pergunta, tá, mas como que o Felipe vai ganhar dinheiro, né, no médio e longo prazo? E foi uma equação bem simples, na verdade. O MGM, ele vai ser vendido standalone e esse aqui vai ser vendido standalone. Então a gente não vai unir as funcionalidades dos dois para eles operarem como um único produto. Então o MGM, ele vai ser um produto de entrada e esse aqui vai ser um produto high ticket, né, para vender mais para clientes B2B mesmo. Então o Felipe, ele vai ganhar uma participação de todo o lucro desse produto aqui. Então o MGM, a gente vai reinvestir o faturamento do MGM no caixa do MGM, enquanto esse novo produto a gente vai distribuir uma parte para os sócios das vendas e a gente vai injetar uma porcentagem menor no caixa do MGM. Então esse produto ele vai servir muito mais para os sócios, enquanto o MGM faz caixa. Então acho que foi uma jogada super legal, bem criativa e que deu certo para todo mundo. A gente trouxe uma pessoa super bacana, o Felipe. Então, Felipe, se você tá vendo esse vídeo, bem-vindo aqui ao nosso time do MGM. E também fez com que a gente pudesse focar de volta no MGM, né? Voltar a dar esse carinho, esse amor aí pra gente crescer a ferramenta. A segunda coisa que a gente tá fazendo agora com esse caixa é que a gente vai iniciar o tráfego pago. A gente só não iniciou antes o tráfego pago porque a gente não tinha tempo para começar a fazer campanhas, otimizar, fazer criativos e tudo. Mas agora em fevereiro a gente está priorizando isso. Eu comecei a fazer vários criativos, então se você está vendo meus vídeos, provavelmente você vai cair no meu funil em algum momento. E a gente vai começar a vender o MGM agora por tráfego pago. E até o momento tem se provado dando certo, assim. Só esses dias passados, a gente teve um dia que teve 5 assinaturas num dia só. E foi o recorde do MGM. Então, a partir de agora, a gente vai começar a escalar o MGM. Temos agora pessoas boas na equipe, parcerias boas, caixa, tudo que um microsas precisa ter para ter uma jornada confortável, calma e gostosa aí em 2024. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, tenham aprendido algumas coisas novas. Se vocês gostaram dessa estratégia de M&A e tal, deixa no seu comentário aqui, me conta um pouquinho do que você achou. Se você tiver alguma dúvida também, manda lá que eu te respondo. Não deixa de curtir o canal, de seguir, dar aquela força para apoiar os criadores de conteúdo, porque fazer esses vídeos dá um trabalho danado. E eu vejo vocês na próxima semana, beleza? Até mais, turma!